Levante sua mão mesmo sentado, vamos orar. Pai, eu quero abençoar a vida do teu servo. Quero abençoar a vida deste amigo, desse companheiro de ministério, de obra, por esse levita. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará através das palavras que ele estará trazendo para nós hoje. Obrigado pela vida dele, pela família, pelo trabalho dele, pelo momento que ele está vivendo tão gostoso nessa terra. Tenho certeza que ele, Senhor, está vivendo o melhor tempo dele. As portas estão se abrindo da empresa, o casamento bem, os filhos. E agora, Deus, chegou o tempo do ministério dele também. Meu Deus, está acontecendo coisas novas a cada dia. E nós louvamos e eu fico feliz por estar participando nesse momento da vida dele, alegrando com ele, Senhor, por tudo que está acontecendo. E eu peço que venha mais sobre a vida dele. Ele é um homem fiel, ele é um homem que tem honrado o Senhor, ele é um homem que tem, ó Deus, feito a tua vontade, abre mão de muitas coisas para estar perto do Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que felicidade estar aqui outra vez. Como é que está a igreja essa manhã? Vocês estão prontos? Preparados para ouvir aquilo que Deus tem para dizer? Amém? Irmãos, enquanto eu preparava essa palavra, Deus ele falava claro, algo muito claro no meu coração. Ele falava assim: a minha igreja, ela tem estado na minha presença. A minha igreja tem me buscado. Mas por algum motivo parece que não tem sido suficiente a minha presença. E isso é uma palavra dura de dizer, porque o que eu quero dizer com isso é que não tem problema nenhum a gente vir à casa do Senhor, a gente vir a esse lugar, esse prédio, adorar a Deus e nos emocionar. É algo bom, é um presente de Deus. Quem concorda comigo? Como é bom você se derramar na presença do Senhor e derramar lágrimas. Como é bom a gente vir aqui e arrepiar quando Deus está falando. Isso tudo é um presente de Deus. Só que Deus ele falava muito claramente para mim: Alex, existe ainda algo mais profundo do que isso. O Evangelho, a minha presença, a minha paternidade, ela vai além de um arrepio, ela vai além de algumas lágrimas derramadas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então existe algo mais profundo do que isso. E eu quero começar na antiga aliança, Jeremias. Se nós lermos a palavra de Deus em Jeremias 7, eu vou ler primeiro, eu quero ler os versículos 2 e 3, e logo eu pularei para o versículo 9 de Jeremias, capítulo 7. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por estas portas para adorar ao Senhor. Agora aqui, nos tempos antigos, antes da vinda do Espírito Santo, é muito importante a gente lembrar que Deus ele habitava realmente naquilo que o homem preparava, o lugar do homem preparado, um lugar consagrado, aonde o sacerdote era usado ali para oferecer sacrifícios para o pecado do povo, e ele era apagado. Então existe algo físico, você precisava de realmente ir até aquele lugar para adorar. E aqui Deus coloca aquele homem para falar assim, ó, fique à porta e você vai falar com essas pessoas que estão entrando aqui nesse lugar para me adorar. E no versículo 3, continuando a palavra de Deus, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Então ali nós vemos que existe um lugar de descanso na presença de Deus, é ou não é? Existe um lugar onde nós entramos para descansar na presença de Deus. Mas quando nós pulamos aqui para o versículo 9, e era isso que Deus colocou no meu coração. Há um tempo atrás eu comecei a ler o livro de Jeremias. E eu tinha acabado de ler o livro de Jeremias e Deus falou: não, mas eu preciso que você volte do começo. Leia de novo. Leia de novo, porque eu quero falar algo muito sério. E isso que eu tenho para falar é para minha igreja. Então, meus irmãos, quando eu estou lendo isso aqui, quando eu estou pregando isso aqui, por favor, não é só para vocês, isso é para mim também. Isso serve para mim. Então, continuando no versículo 9.
a palavra do Senhor diz o seguinte: o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Versículo 10. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar as abominações. E quando eu lia isso, eu falava: Deus, mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? Qual é a sua mensagem relacionada a isso? Sabe, em Mateus capítulo 7, Jesus ele começa dizendo assim algo muito interessante. Ele fala: ei, entrem pela porta estreita. E ele fala: porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por esse caminho. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que encontram esse caminho. Sabe, nós temos entrado na presença de Deus, e algo que tem sido pregado aqui nessa igreja, eu creio que o Espírito ele está ligado. Sabe, o mesmo Espírito que opera através do pastor Glauber, do pastor Sérgio, opera através de mim, através de você. Então eu tenho recapitulado todas as pregações, eu tenho observado muito bem o que tem sido pregado nesse altar, e eu tenho ouvido Deus dizer para mim. Ele fala: ei, as pessoas estão querendo chegar até mim, mas eles estão no caminho errado, estão tentando passar pela porta errada. E quando Jesus fala que larga é a porta e espaçoso é o caminho, sabe, isso é uma vida sem renúncia. Isso é uma vida onde você está trazendo bagagens, aonde você está trazendo coisas. Por que é que o povo, será que eles estavam adorando, oferecendo sacrifícios a Baal, sendo que eles adoravam o verdadeiro Deus? O que é que levava o povo a fazer isso? Por quê? Não faz sentido. Sabe, o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, aquele que abriu o Mar Vermelho, era tão fácil de esquecer, eles esqueceram. Você sabe por quê? Porque não havia relacionamento. E Deus ele está chamando a igreja hoje para algo muito mais profundo do que apenas um culto de domingo. Ele está falando: ei, entra na minha presença, entra no meu descanso. Eu prometi, eu cumpri, eu vim, eu fiz. Eu sou fiel naquilo que eu falo. Eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para que eu me arrependa. Se falou, está falado. Existe uma promessa na sua vida e na minha vida, e Deus ele quer concretizar isso em nós. Aleluia, Deus. Então a pergunta é: por que será que Deus não tem sido suficiente em nossas vidas? Por que é que existem tantas pessoas frias, tantas pessoas que não têm vivido o seu propósito? Será que é porque ela está esquecendo que existe um Deus que está cuidando? Será que é por causa disso? Será que é porque elas esqueceram das promessas do Senhor? Com certeza. Não é que Deus não seja suficiente, é que se perderam na caminhada, extraviou, pegou a estrada errada. Então agora eu quero levar os irmãos a João capítulo 14. E eu vou ler dos versículos 15 ao 21. João 14, versículos 15 ao 21. E um pouco antes, Jesus ele fala para os seus discípulos. Ele fala assim: ei, eu vou ir, eu serei entregue nas mãos dos fariseus. Porém, existe um lugar preparado para vocês. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Diga assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. Então existem coisas que nós fazemos quando nós amamos a Deus. Sabe, aquela igreja ali de Jeremias, quando ele se pôs à porta do templo para lembrar o povo: ei, você está vindo adorar a Deus. Então por que é que você tem andado nos caminhos errados? Eles estavam esquecendo do seu propósito. Eles não tinham relacionamento, então existia uma carência. Sabe, às vezes nós confundimos emoção com mudança. Às vezes nós confundimos remorso com arrependimento. Porque o que é a diferença entre remorso? Em remorso, quando você faz algo que você não deveria, você reconhece que você errou. Você às vezes entra na presença de Deus e você chora,
Porém, não tem mudança. Não tem mudança. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Diga assim, para sempre. Deus está com você para sempre. E uma coisa que me vem à mente agora é que quando nós cometemos esses delitos, esses erros, às vezes nós afastamos do Senhor, às vezes nós fazemos igual a igreja antiga, igual a igreja presente, igual os fariseus. Nós estamos esquecendo que existe algo em nós. Aquele Espírito está dentro de você. E uma vez que ele entrou, ele não sai mais. Então imagine o Espírito dentro de você em certos ambientes. Como é ruim, como é difícil, como é que ele chora e geme com gemidos inexprimíveis quando nós estamos no pecado, quando nós estamos afastados dos nossos propósitos. E continuando, e ele fala, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Em outras palavras, eu não te abandonarei, eu não te abandonei. Não tenho por que você buscar consolo em outras coisas. Não tenho por que você buscar consolo em outros deuses. Não tenho por que você provar do pecado, sendo que você pode provar do meu Espírito Santo, que hoje está em vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo em vocês. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E Deus, Ele quer se manifestar a nós muito mais. Eu quero que você reflita neste momento. Nós como igreja, nós fomos encontrados. Quem aqui sabe que Deus te achou? Aliás, Deus, Ele não só nos achou, mas quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, quando nós estávamos praticando todo tipo de abominação diante do Senhor, Ele mesmo assim, a graça dEle, Ele vai lá e Ele nos traz para perto. Nós fomos sarados. Ele curou as nossas feridas. Sabe, muitos de nós, quando nós estávamos no pecado, a gente já praticou tantas coisas pela questão de a gente não entender o valor que nós temos. Muitos de nós estávamos nos erros porque nós não sabíamos o nosso propósito, a vida não fazia sentido, e aí é como se a gente andasse por vários caminhos procurando coisas para trazer e preencher um vazio que havia dentro de nós. Mas Deus, Ele foi lá e Ele tapou essa ferida. Deus, Ele foi lá e Ele nos deu um propósito. Ele falou, ei, eu estou te lembrando de quem você é, meu filho amado. Eu estou cuidando dos detalhes. Eu estou cuidando de cada passo seu. Ei, eu estou aqui. Você não está órfão. Então Deus, novamente, Ele está nos lembrando de que existe uma paternidade. Você tem um pai que está cuidando de você. Não tem necessidade de você estar lá e aqui ao mesmo tempo. E a razão disso é que Deus, Ele nos fez luz para brilhar em meio às trevas. Você está nesse lugar, você foi colocado aqui para você ser luz. Aqui é um lugar onde nós viemos e nós adoramos a Deus juntos. E o Senhor, Ele nos enche da sua glória. E aí tem os nossos familiares. Deus, Ele tem tantas coisas para fazer através de nós. E sabe, quando nós esfriamos, é porque nós não temos procurado, nós não temos tido esse azeite. Porque o Espírito Santo na Bíblia, ele é referido como azeite. O Senhor, quando Ele envia o Espírito de Deus, é para você entrar na presença dEle e se encher cada vez mais.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe, Deus, Ele tem ciúmes de nós. Deus, Ele não aceita a gente aqui e no mundo. Lá no céu não vai ter dupla nacionalidade. Eu sinto muito te dizer. Aqui nós temos isso, né? Você pode ser americano, você pode ser brasileiro, você pode pegar outras nacionalidades. Mas lá no céu, ou você é, ou você não é. Não é? A palavra de Deus diz também em Mateus 7, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E agora a minha pergunta para a igreja é: qual é os caminhos que nós temos andado? Será que quando nós chegar no céu, Deus Ele vai falar assim: meu filho, entre no descanso do teu Pai. Entre nos braços do Pai. Você fez a minha vontade. Porque Jesus, Ele diz assim: ei, muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fiz muitos milagres. Mas Jesus, Ele vai falar claramente: ei, afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Saia da minha presença, você que não se entregou por inteiro à minha presença, a mim. Porque existe um grande mandamento que Jesus fala. Ele fala assim: ei, você tem que me amar de todo o teu coração. Eu não reparto prazeres com o mundo. Jesus, Ele não vai repartir o amor que você tem que ter por Ele com algo exterior. Deus, Ele não aceita. Deus fala: ei, amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma. Eu preciso ser a sua alegria. A sua alegria não é apenas quando nós viemos aqui cultuar a Deus, quando tem uma música legal passando, quando tem alguém que se preparou para trazer uma palavra gostosa. Não, é muito mais do que isso. Eu preciso de ser a alegria na tua vida dia a dia, todos os dias. Eu preciso ser a sua alegria. Então você tem que amar o Senhor de toda a sua alma. Você precisa de amar o Senhor com todo o seu entendimento. Hebreus 12:2. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas deixem que Deus vos transforme pela renovação da vossa mente. Sabe, uma mente transformada, uma mente que é mudada, é uma mente que se alimenta da palavra de Deus. O povo, eles buscavam outros deuses. O povo buscava outros prazeres porque eles tinham fome. A igreja hoje, ela adultera contra o Senhor porque ela tem fome. Só que o problema é que daquilo que ela se alimenta, não tira a fome. Porque só um é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Só Ele vai saciar a nossa fome. Uma das coisas que Jesus diz aos fariseus, ele lembra aquilo que Isaías falou. Jesus, Ele fala: ei, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Eu queria pedir que eu colocasse na tela, para que eu possa ler esse trecho, que se encontra em Marcos 7, dos versículos 6 aos 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento que vem de Deus, vocês guardam a tradição humana. Mais uma vez, a palavra de Deus, ela nos lembra de que adianta nós oferecer sacrifícios a Deus. Do que adianta haver derramamento de sangue se não há sinceridade, se não há mudança, se não há uma vida plena na presença de Deus? Os fariseus, eles machucaram tantas pessoas no passado, tantas pessoas. A palavra de Deus ainda diz que eles não só não entravam no reino de Deus, mas eles impediam aqueles que estavam querendo entrar. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês aqui: cada pessoa que está aqui hoje, eu tenho a certeza que nesse lugar você tem comido comida sólida. Aqui não tem ninguém que está impedindo você de voar. Aqui não tem ninguém que está impedindo você
de concretizar o seu propósito. Muito pelo contrário, aquilo que Deus tem dado liberdade nesse ambiente é algo que vale muito mais do que um dia de domingo. Deus, Ele quer que você leve isso para casa. Deus quer que você nade na presença dEle e prove daquilo que Ele tem para fazer, igreja. É tão simples. E uma das coisas que Deus trazia no meu coração hoje, Deus falou assim: existe uma igreja machucada. Existe uma igreja que foi ensinada que você jejuar 48 horas, que isso vai trazer minha presença. Que você ficar todo dia 3 horas ali lendo a Bíblia diretamente, você vai ter a minha presença. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com um coração rendido ao Senhor. Porque Deus, Ele é relacionamento. Do momento que você acorda, você tem que entender que o Espírito Santo, Ele está te guiando. E Ele está te levando a ter experiências na presença dEle. Aleluia, Deus. Deus, Ele está nos levando a um nível mais alto. Quem deseja isso? Quem deseja isso? Quem deseja ser luz para o mundo? Porque a palavra de Deus fala assim que a nossa luz, ela tem que brilhar. Porque nós, brilhando no mundo, o nosso Pai que está nos céus, Ele é adorado. Quando nós brilhamos, quando nós deixamos e somos esses homens e essas mulheres usadas pelo Senhor, é aí que entra o arrependimento. É aí que entra o verdadeiro propósito pelo qual que Jesus veio. Sabe? Os dons e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. É algo que tem dentro de você. Talvez você não tenha vivido. Porém Deus, Ele está aqui. E Ele está preparado para estar ativando em você algo que talvez tenha estado morto há muito tempo. E uma das coisas que nós não podemos deixar de lembrar, nós não podemos esquecer, é que nós somos comprados por preço de sangue. E toda vez que nós flertamos com o mundo, todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus para oferecer a outros deuses e levantar altares a eles, nós esquecemos de que o sangue de Jesus foi derramado. E é algo que nós não podemos esquecer. Não tem nada mais importante do que a mensagem da cruz. Não tem nada mais importante do que nós lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Dele ter deixado o seu reino. Dele ter deixado a sua glória, deixado o seu conforto. Mas Ele obedeceu ao Pai. Então por que é que muitas das vezes nós não obedecemos? A nossa responsabilidade, ela é muito grande. O Senhor, Ele diz o seguinte: a quem muito é dado, mais é requerido. Eu vou repetir isso mais uma vez. A quem muito é dado, mais é requerido. E aí Ele fala, também diz: ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que ele julga ter será tirado. Então minha pergunta é: o que você julga ter hoje? O Senhor. Mas e aquele que julga ter e não tem? E aí? Essa palavra, ela é séria. Mas eu quero repetir mais uma vez: essa palavra, ela é para mim também. Você sabe por quê? O pregador, quando ele fala as coisas, muitas das vezes ele é provado naquilo que ele prega. Então eu pensei muito bem antes de pregar sobre isso. Eu sei o tamanho, a responsabilidade. Só que a razão que Deus deu essa palavra é porque Deus, Ele quer lembrar a igreja do tamanho da responsabilidade. Eu quero te dizer uma coisa: você é responsável pelas pessoas da sua casa que não conhecem a Jesus. Você é responsável quando você está no seu trabalho e tem pessoas morrendo e indo para o inferno. E muitas das vezes nós estamos calados. Pior, muitas das vezes nós nos juntamos a eles conhecendo a verdade. É ou não é? Quantos crentes eu conheço que estão na igreja no domingo, mas acaba o culto de domingo de manhã cedo, à noite eles estão na boate. E ali tem pessoas encarceradas nos vícios das drogas. Existem pessoas na prostituição. Pessoas que tudo que elas precisam é de alguém virar para ela e falar assim: ei, Jesus te ama. Às vezes aquela pessoa, ela está adulterando com tantas pessoas que ela já perdeu contas, mas tudo que ela queria era uma esposa para amar.
Tudo que ela precisa é de uma mulher de... Tudo que ele precisa é de uma mulher de Deus para poder dar o suporte que ele tanto anseia, porque ele enche o vazio com várias pessoas diferentes e essas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E muitas das vezes o cristão, ele não só está levantando altares diante de outros deuses, mas eles se juntam àquelas pessoas. Ei, aquele que mais tem, mais será cobrado, diz o Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a noiva de Jesus, que somos nós, ela precisa de lembrar que existe uma aliança. Está vendo essa aliança no meu dedo? Existe uma aliança espiritual no seu coração com o Senhor. Existe uma aliança nas nossas vidas com o Senhor. E não existe nada que fuja do olhar de Deus, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo. Às vezes nós fazemos e falamos, eu vou fazer, mas depois eu vou pedir perdão. Quantos anos eu vivi a minha vida desse jeito? Mas a palavra de Deus, ela traz mudança. A palavra de Deus, ela traz restauração. E nós precisamos de estar atento ao que o Senhor diz à igreja. Mais uma vez, eu quero lembrar o tema. Para muitas pessoas, Deus, ele não é suficiente. Mas eu declaro aqui hoje que para nós, Deus será suficiente. Diga assim, Deus é suficiente. Diga bem forte. Deus é suficiente. E nas nossas vidas será assim. Eu quero ler com vocês Hebreus 4. Os versículos 12 e 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Mais uma vez, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Versículo 13. E não há, diga assim, e não há, não tem, não existe criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Existirá um prestar de contas. Existirá um prestar de contas. Sabe, algumas pessoas acham que é assim, né? Vou pedir perdão, depois passou. Mas será mesmo? Porque um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar. E será que nós podemos esconder alguma coisa diante do Senhor? Ei, não só os filhos, mas toda a criatura, ela está descoberta e exposta aos olhos do Senhor. Deus, ele está vendo. Só que antes, Jesus ele fala, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela traz vida, ela traz mudança. Então, se você permitir, Deus, ele vai ser mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele vai penetrar ao ponto que ele vai dividir a sua alma e o seu espírito. Ele vai tirar do teu coração aquilo que afasta você da presença dele. Ele vai te trazer para perto e ele vai trazer algo eficaz, que é vida. Diga assim, vida. Aleluia. Como nós temos vivido nesses últimos dias? Como tem sido a nossa vida? Em Mateus 24, Jesus ele diz assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E há um tempo atrás, eu meditando nessa palavra, eu falei, Deus, mas nossa, desde que eu me lembro, desde a antiguidade, o homem, o mundo, as pessoas, elas sempre foram muito más. Talvez até pior que hoje. Talvez até pior do que hoje. Porque antes não tinha tantos, né? Não existia satellites. Não existia câmeras que no espaço eles conseguem ver qualquer lugar da Terra. Não existia isso. Então era muito mais fácil da maldade se multiplicar. E essa palavra sobre o esfriar é sobre os filhos de Deus. Deus, ele estava falando referente à igreja, que o amor de muitos se esfriariam. Sabe, já não existe mais amor ao próximo. Já não existe mais, lembrando mais uma vez o que eu falei, muitas das vezes a igreja não só peca contra o Senhor, mas elas se juntam àqueles que estão indo para o inferno. Bem simples é isso.
Não é que ela peca contra o Senhor. Não é que ela levanta altares para oferecer sacrifícios a Baal, mas ela se junta àquelas pessoas que estão totalmente perdidas. E naquele dia, quantos de nós teremos sangue nas nossas mãos? Mas graças a Deus que Ele já nos perdoou, amém? Porque nós somos falhos. Mas a partir de hoje nós podemos tomar uma decisão e falar assim: Deus, a partir de hoje eu não serei mais o mesmo. A partir de hoje eu irei mudar a minha conduta. E eu irei me pôr na tua presença. E eu irei priorizar a tua presença. E eu irei poder falar igual Moisés falou. Quando Deus falou que ia enviar o anjo diante dele, ele falou: ei Deus, não permita que eu saia desse lugar se a tua presença não for comigo. Que nós possamos falar isso, porque é o que nós temos de mais valioso. Dificilmente alguém morreria em nosso lugar. Dificilmente alguém faria o que Jesus fez. Talvez por amor a alguém, a um filho. Eu acredito que eu teria coragem de morrer pela minha filha, com certeza. Mas minha filha. Só que Jesus, ele morreu por um povo que ele nem sequer sabia quem que iria crer nele. Aliás, ele sabia que muitos não creriam, porque aqueles que estão perdidos é como a areia do mar. Mas os eleitos são menos, porém ainda tem muitos, não é, pastor? Tem muitos. Tem muitas pessoas ainda. E eu quero ler com vocês, rapidamente, Romanos 5, do 7 a 8. A palavra de Deus fala justamente sobre isso. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Se alguém for bom, talvez teria coragem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Diga assim: quando eu ainda era pecador, Jesus morreu por mim. Quando você ainda amava mais o mundo, quando você estava adorando a vida que você vivia, Deus foi lá e Ele nos resgatou e Ele nos tira das trevas. Então por que Ele não é suficiente? Por que para tantos Deus não é suficiente? Mas eu quero declarar que o Ministério Vida será uma igreja, amém? Uma igreja que entendeu o seu propósito, que vai dar valor do sangue que foi derramado na cruz de um Calvário, aleluia. Uma igreja que vai se render aos pés do Senhor e vai falar assim: Deus, me guia, eu estou cansado de viver para mim mesmo, eu estou cansado de viver minha vida de qualquer jeito, e a partir de hoje, eu irei andar no propósito, eu irei tomar uma direção que entra na tua presença, eu irei passar pela porta estreita. Sabe essa porta estreita? Apertado é o caminho e estreita é a porta que leva para a vida, que nos traz a verdadeira alegria. E a razão é porque Jesus, mais uma vez, Ele não vai dividir você com ninguém. Eu quero te dizer isso. Ele não divide você com o mundo. Deus, Ele não aceita você ter certas bagagens, porque Ele é o mesmo que fala: ei, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Ele também diz: ei, aquele que quer vir após mim, que negue-se a si mesmo, e que dia a dia carregue a sua cruz, e que venha e siga-me. Sabe, Ele só quer que você ame Ele mais do que tudo. Só que esse Deus que deseja isso, Ele é aquele que vai fazer você habitar num lugar eternamente, que preparou um novo céu e uma nova terra para todos nós, para aqueles que creem, para aqueles que desejam e almejam, para aqueles que vai habitar num lugar onde a glória de Deus vai ser o próprio sol e vai brilhar na sua vida. É esse Jesus. Ele está falando: meu filho, esquece, não confia no homem, não confiam em dinheiro, não confiam em carros, mas confiem em mim. Eu estou cuidando dos detalhes, eu estou cuidando dos mínimos detalhes. A minha mão nunca se afastou de você. Vem após mim. Lembra do sacrifício. Dificilmente alguém morreria por você, talvez por alguém bom, mas nenhum sangue seria suficiente, porque Deus, Ele não se agradou de sangue de bodes, nem de bois. Então Ele vai e prepara um corpo para Jesus.
para oferecer o perfeito sacrifício, que foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Esse sangue, ele é suficiente. Este é o sangue que é suficiente. Esse é a razão pelo qual hoje existe, quando o Pai olha lá do céu para baixo, ele vê um povo remido, ele vê vestes brancas, vestes lavadas, ele vê um filho amado. Ele já não vê mais a nossa iniquidade, ele já não vê mais os nossos pecados, mas ele vê um povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. E se você quer ser lavado por Deus, e se você quer falar assim: Deus, eu vou deixar essa bagagem, eu vou jogar essas malas fora, e que o Senhor me leve para o caminho estreito, porque com Ele nós vamos juntos de mão dadas. Eu caminharei para a vida. Se você é essa pessoa, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, você veio para o lugar certo, porque o Espírito de Deus, Ele está aqui, e Ele está trabalhando, Ele está tocando. Estás aqui, Jesus. Estás aqui, Espírito. Tua presença vale mais do que prata ou ouro, do que tudo que há aqui na terra. Eu me rendo a Ti. Tua presença vale mais. Eu amo Te amar. Eu amo Te amar. Vivo os meus dias na Tua presença. Aviva-nos. Coloque-se de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Tu estás aqui. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou a porta que leva até o Pai. Eu sou a verdade. Oh, Jesus. Oh, Jesus, obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor não se esqueceu de nós. Mesmo, Pai, em meio a tantos erros, Deus, Ele olha para nós, Ele fala: ei, eu estou pronto para te perdoar. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira no pecado, e quando ela está no leito, Deus fala: ei, se você clamar a mim, eu te ouvirei. Igual aquele cara que estava ao lado de Jesus numa cruz. Ele fala assim: ei, Jesus, eu mereço isso daqui. Eu mereço ser morto, mas o Senhor não. E Jesus virou para ele e falou assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Essa é um Deus, isso é que é um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Meus irmãos, você está diante de um Deus que, quando você clamar por Ele, não importa a situação que você se encontra, não importa, Deus, Ele vai ouvir a sua voz. Você sabe por quê? Deus, Ele ama um coração contrito, um coração quebrantado. Ele não resiste. Deus, Ele não resiste um coração quebrantado. Talvez Deus não tenha sido suficiente para você, mas hoje, quando você se colocar diante do Senhor e falar assim: Deus, eis-me aqui, Ele vai falar: eis um novo começo. Porque quando você passar por essa porta estreita, você vai ver a abundância. Você vai entrar no meu jardim. Existe um jardim preparado para nós. Existe um lugar de habitação aonde Deus fala assim: ei, não se preocupe com o dia de amanhã, mas busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e eu acrescentarei a roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer, a água que vai tirar a tua sede. Só entre. Só entre. Entre no meu descanso, sabe? Tem pessoas aqui hoje que estão cansadas. Deus me mostra pessoas aqui cansadas. Você tem trabalhado tanto.
Os seus pés estão doendo de tanto que você anda e fica de pé trabalhando. Mas eis que eu colocarei diante de você uma porta aberta, diz o Senhor. Eis que eu colocarei um descanso na sua vida. Só busque a minha presença e atente ao chamado que eu tenho para você. Eu falei contigo que eu tenho uma vocação para você. Eu falei para você que eu te traria para aqui. Então entre nesse lugar. Comece a fazer aquilo que eu destinei na tua vida, que você vai ver os céus abertos. Receba, meu irmão. Meus irmãos, Deus está aqui. Aleluia. Deus, Ele está querendo, olha, como é que nós podemos merecer um amor desse? Deus está me mostrando pessoas sobrecarregadas, pessoas trabalhando muitas horas para fazer o seu sustento. E Deus está querendo mudar essa situação hoje. Ele está querendo fazer você trabalhar menos e ganhar mais. Só que Ele quer você na presença dEle. Ele deseja você na presença dEle. Receba, minha irmã. Receba. Deus, Ele quer abrir uma porta na sua vida. Eu quero te mostrar que eu sou o teu sustento. Eu quero te mostrar o meu braço forte. Eu quero te revelar as minhas maravilhas. Aquele não é o lugar para você. Eu tenho um lugar muito melhor. E quando essa porta abrir, você saberá. Colocarei conexões. Eu não quero você mais preocupada, que eu tenho que mandar isso para o Brasil, que eu tenho que pagar isso ou aquilo. Não, não, não. Você sabe por quê? Todas essas coisas eu já sei. Mas eu quero te mostrar aquilo que você não sabe. Então entra no meu descanso e confie, deixa acontecer, não se preocupa. Dê um chute na ansiedade, descanse nos meus braços, minha filha, porque você é menina dos meus olhos. Pai, abençoa a Giovana, Deus. Que ela possa entrar nesse descanso, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa entrar nesse descanso, Senhor. E em breve essa porta vai se abrir no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pai, eu quero colocar a tua igreja em tua presença, Pai. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai. O Senhor não só será, mas o Senhor é suficiente em nossas vidas, Deus. Nós não precisamos de nada mais, Deus. Mesmo que fosse para nós viver uma vida miserável a partir de hoje, Pai, o improvável, o impossível já aconteceu. Eu fui feito uma nação santa diante de Ti. Eu hoje sou parte do reino. Eu sou esse galho enxertado na videira, Senhor. Sou eu, é a Tua igreja, Pai. Mesmo que tudo desse errado, embora nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel na Tua palavra. E Tu és um Deus próspero. E as bênçãos já foram, Pai, concretizadas nas nossas vidas, Deus. Os presentes o Senhor já deu. A abundância já entrou na nossa casa. Mas mesmo, Pai, que fosse dar tudo errado, Pai, nós temos uma eternidade para usufruir na Tua presença, Deus. E isso é suficiente para eu, Pai, falar assim: Deus, eu me rendo aos Teus pés. Eu me lanço aos Teus pés. Receba essa palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu acho que Deus ainda não terminou. Essa palavra foi uma palavra forte. Eu acho que foi uma chamada de correção. E nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para você muito séria. Se hoje você chegasse na porta para bater, Jesus ia falar para você, olhar para você, ia dizer: entra no gozo, no leito do teu Senhor. Ou Ele ia olhar para você e ia dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci.
Ou, como diz a palavra, na hora da separação das ovelhas dos bodes, de que lado você estará? Do lado das ovelhas ou do lado dos bodes? Então, minha pergunta para você agora, nesse momento, é: você precisa fazer um concerto com o Senhor? Eu vou pedir para todo mundo fechar o olho. Ninguém vai estar olhando. Ninguém vai estar gravando você nesse momento. Porém, eu vou desafiar você a levantar a sua mão e falar assim: eu preciso de um concerto. Porque todos nós precisamos. Feche seu olho agora. E se você realmente precisa de um concerto para a sua vida, levante a sua mão. Não tem ninguém olhando, só eu estou olhando agora. Levanta a sua mão e faz assim, ó, dá um tchau para mim. Eu vejo uma mão, 2, 3. Quem mais? É agora, agora é o momento. Agora é o momento. Tem mais alguém? Eu só preciso ver que você só me dê um tchau, mais nada. Pai, essas pessoas que levantaram a mão agora, nós, ó Pai, oramos por elas, Senhor, e nós, nesse momento, Senhor, nós fazemos um concerto contigo, Senhor. E a partir de agora, a vida dessas pessoas já não serão mais a mesma. Porque a partir de agora, Senhor, quando elas chegarem na Tua presença, Tu, ó Senhor, dirá: entra para o gozo do Teu Senhor. E nós, Senhor, abençoamos, Senhor, essas mãos que se levantaram. Nós abençoamos, Senhor, a caminhada dessas mãos que se levantaram. Nós abençoamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que elas tocarem a partir de agora prosperará no nome de Jesus. E elas conquistarão e farão a diferença, Senhor Jesus, em tudo, Senhor, que elas fizerem. Porque, Senhor, aquilo que estava atrapalhando a vida delas agora é removido. E as portas da bênção abrem sobre a vida delas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por esse, Senhor, romper que essas pessoas têm, no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ana. Amém. Ele parece fantasma, já está aqui atrás de mim. Nós estamos num ambiente de fartura, né? Onde é que não há um ambiente igual a este, né? Onde é que há um ambiente que nós estamos sentados à mesa, mesmo não sendo dignos, o Senhor nos torna dignos, e às vezes nós estamos afastados da mesa e o Senhor diz: chega-te, vem para cá, senta-te. Mas eu não sou digno, Senhor, mas senta-te, eu te faço digno, eu te curo, eu te restauro. E esta manhã é manhã de alegria, amém? Manhã de concerto, não tem... Só quem precisa de um recomeço sabe o que é, né? Só quem precisa de uma restauração sabe o que é. Nada se compara com essa paz de nós sabermos que nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai. Não há nada igual, amém? Nós agradecemos ao Senhor por esse regozijo da alma que nós recebemos agora. Olha, eu só cheguei no finalzinho e eu ainda recebi também. Não tem nada igual. Amém? Nós vamos agora passar para o nosso momento maravilhoso de missões. Porque é maravilhoso, porque é outra parte, não há nada igual de nós vermos as nossas sementes, que às vezes para nós damos... Eu não estou a falar num sentido pejorativo, mas às vezes nós damos as nossas migalhinhas, e as nossas migalhinhas vão ser um banquete para lá em África, amém?
Vocês têm vídeo para passar? Não tem? Passa, por favor. With a broken spirit and hands lifted high, I am running to the altar, forgetting all possession and laying down all pride. I am running to the altar, oh, turning from the sin now. Coming back to you, I am running to the altar. If you're the fire, I wanna be consumed. I am running to the altar. Oh, and I won't... A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos da Igreja Ministério Vida. Então, espero que todos estejam bem. Por aqui estamos indo bem, graças a Deus. E hoje é dia 25 de junho do ano de 2025. Então, uma data histórica aqui em Moçambique, que é dia da independência de Moçambique. Os moçambicanos comemoram a independência. Então, este ano é o jubileu porque comemora-se 50 anos de independência. Então, nós não ficamos de fora. Como podem ver, organizamos nossas criancinhas. Estamos oferecendo o almoço agora. Aqui estão a almoçar. E depois eu vou aproximar lá aqui na igreja. Depois do almoço estão lá as cestas básicas. Nós vamos ter que distribuir para poderem comer com as famílias lá em suas casas, com os seus terceiros, seus familiares. Então aqui, todos aqui, graças a Deus, tem comida para todas as crianças, tem um refresco também para todas as criancinhas. Aqui todos sentados. E aqui está a nossa cesta básica. Depois daqui nós teremos que distribuir para todas as crianças. Quando depois do almoço. Então, estou a almoçar com frango, né? Cheio de festa. Fizemos esforço de providenciar esta comida para eles. Então, bênção de Deus. O que são as panelas. Por isso. Muito bom. Então, obrigado a todos os irmãos que têm orado e contribuído para que tudo isso possa acontecer na vida dessas crianças. Um abraço bem apertado a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Gente, fala sério, aquece o coração ou não aquece ver uma coisa dessas? Aquelas crianças não têm o que comer. Não tinham que comer. A Simone ficou chocada quando ela ouviu que eles não tinham que comer todos os dias. Eles não têm o que comer todos os dias. E realmente a igreja ela se mobilizou. Neste momento eles já têm que comer todos os dias. A cesta básica, a gente olha, nossa, só um saco de farinha. O pastor estava a dizer uma vez que às vezes, por exemplo, o frango, não é que eles não têm para comprar, não é que eles não têm dinheiro, não têm para comprar, há uma escassez de tudo. E eu lembro-me que este ano, acho que foi mais ou menos no mês de março, que a terra estava muito seca. E então a única produção que eles tinham de cereal, ou não sei bem o que era, eles não estavam a ter mais. E ele disse que as pessoas iam passar muita fome, porque elas não tinham. Não é que não tinha dinheiro para comprar, não havia. Então, ao ver ali o que a gente acha de cesta básica muito, muito básico, para eles aquilo é um achado, né? E graças a Deus. E eu estava a olhar para ali e eu pensei assim, o pastor datou, né? Ele falou a data daquele vídeo e eu falei assim, quantas daquelas crianças, um dia mais tarde, vão ver aquele vídeo e quem sabe o que é que eles vão ser na vida, né? Ninguém sabe o que é que Deus vai fazer daquelas crianças que estão ali, mas Deus pode usá-las para mudar até a história daquele país. A gente não faz ideia. Então, nós estamos a
a semear e nós estamos a ser usados em algo que o Senhor está a construir, embora seja longe. O pastor Alberto, ele não é daquela terra, ele é na mesma de África, mas ele é de outra terra, ele não fala aquele dialeto, eles têm uma língua diferente da dele, ele diz que ainda não conseguiu aprender por completo, e lá é uma terra com mais pobreza, né? E tipo assim, de qualquer das formas, ele também é um missionário naquela terra, né? Nós temos, graças a Deus, que nós temos sido mantenedores daquela obra. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 13, ele fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. O apóstolo Paulo chega e diz, a igreja, creio que era a igreja judaica, né? Lá numa certa terra, ela estava a passar por dificuldade, estava a passar por fome. E diz que esta igreja da Macedônia, pela sua extrema, olha o que é que ele fala, severa tribulação e a grande alegria e a extrema pobreza. Eles estavam em grande tribulação, com muita alegria e extrema pobreza, mas mesmo assim, eles deram uma rica, generosa oferta do que eles não tinham. Eles tinham pouco, mas mesmo assim eles conseguiram dar uma oferta para quem tinha menos que eles. E o apóstolo Paulo, ele exalta a generosidade deles. Transbordaram em rica generosidade, pois testemunho do que deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Por quê? Fale comigo, iniciativa própria. Amém? Essa é que conta. E você tenha no seu coração proposto, o que você tenha no coração proposto, tem uns envelopes, que são os envelopes de missões. Quem está a ofertar por Zelle ou por Vemo pode mencionar lá missões, tá? Tem que descrever mesmo que é missões, ou pega o envelope. Podes pôr aqui, amor, por favor, o gasofilácio pretinho. Ai, não se pode dizer pretinho. Esse aí. Não se pode dizer de pessoas, né? De coisas pode. Agora uma pessoa nem sabe o que é que pode falar, gente. Eu fico meio confusa. Amém? Esse gasofilácio aqui, de cor diferente, de material diferente do outro, ele é para missões. Ele normalmente fica lá atrás. Aí durante o mês, mesmo sem ser o último dia do mês, você pode fazer as suas ofertas. Só, por favor, use os envelopes mais pequeninos. Se for por Zelle ou Vemo, só descrever lá missões. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Senhor Jesus, obrigada porque nós temos, o Senhor nos tem dado. E obrigada, Senhor, porque nós temos sido colunas lá naquela terra. Nós abençoamos aquela terra, Senhor, não só com as nossas ofertas, mas com as nossas orações. Que seja uma terra fértil, que seja uma terra, Senhor, onde nós vamos ver daquelas crianças saírem transformadores, avivalistas, Senhor, evangelistas naquele lugar. E que a vida daquelas famílias, a vida daquelas pessoas seja transformada, porque o Teu reino, Senhor, Ele vai ser manifesto naquele lugar. Que estas ofertas, Senhor, a nossa generosidade, a nossa rica generosidade, Senhor, ela seja mostrada de corações, Senhor, que dão por iniciativa própria, porque sabem que é melhor dar do que receber. Que a vida do pastor Alberto, da família dele, Senhor, e aquelas pessoas que ali estão, sejam abençoadas e que o Senhor multiplique a nossa semente, pois o Senhor mesmo nos fará transbordar de todas as coisas pela Tua rica glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai passar os anúncios agora. Olá, esse é o Life News. Fique ligado em todas as programações da nossa igreja. Toda segunda-feira, às 7:30 da noite, temos um momento especial de oração pelo Google Meeting.
Para mais informações, fale com a Ana Catarina. Vem participar da nossa célula New Beginnings, todas as sextas às 8 da noite, no endereço 1207 Donald Drive, na casa do pastor Glauber. Também, todos os domingos às 10h30 da manhã, temos o nosso culto da família. Seja muito bem-vindo. Você não pode perder culto abençoado com o pastor Rony Oliveira, domingo, dia 13 de julho, às 10h30 da manhã. Venha receber sua bênção. Não perca a nossa Conferência da Família, que será nos dias 27 e 28 de setembro. Deus vai fazer grandes coisas. O nosso querido pastor Edmar Santos estará sendo usado para trazer algo de Deus para a sua família. Espero que esta conferência traga muita inspiração e crescimento para todas as famílias aqui presentes. Domingo, 6 de julho, teremos nossa Santa Ceia. Não perca. Venha renovar sua aliança com Deus. Nesse mesmo dia, teremos também nosso delicioso café da manhã, que começa às 9h30 da manhã. Vem! No próximo domingo, dia 27, às 10h30 da manhã, venha ao nosso culto de missões. Você conhecerá histórias reais como estas e também poderá fazer parte da ajuda. Venha participar conosco do aniversário de 4 anos do Ministério Vida. É com grande alegria que anunciamos a participação especial do cantor e ministro de adoração Léo Fonseca em nosso evento. Nosso aniversário acontecerá no dia 10 e 11 de janeiro de 2026. Prepare-se para mergulhar em 2 dias intensos de adoração na presença de Deus. Não há outro além de ti, não há outro Criador, não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em quem confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a tua igreja, Ministério Vida, Senhor, na tua presença. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor, essa semana, venha guardá-los, protegê-los, livrá-los, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti. E que eles, Senhor, essa semana, esse final de mês, Senhor, sejam guardados, principalmente, Senhor, durante o final de 4 de julho. Porque, Senhor, nós sabemos, Senhor, que esse é um momento que as pessoas vão estar na rua, muitos, Senhor, vão estar bebendo, Senhor. E nós pedimos a proteção, Senhor, da tua igreja, da tua família, dos teus filhos, dessa casa, Senhor, livrando, Senhor, de acidente, livrando, Senhor, da polícia, livrando, Senhor, da imigração, livrando, Senhor, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que possa trazer prejuízo para a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Cobre a tua igreja, Senhor, com o teu sangue. Cobre a tua igreja, Senhor, com a tua armadura, Senhor. A armadura, Senhor, que é descrita ali em Efésios, Senhor. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos do evangelho, o escudo da fé, Senhor Jesus, para apagar os dados flamejantes de Satanás, Senhor. E equipa eles com a espada do Espírito, Senhor, que é mais penetrante, Senhor Jesus, que uma espada de 2 gumes. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa casa, eu abençoo os membros, e eu digo, Senhor, que essa igreja é uma igreja próspera, generosa, abençoada, Senhor, que está pronta para conquistar e fazer a diferença no mundo. Por isso, Senhor, nós, como igreja, nesse momento, dizemos todos amém, amém e amém. Irmãos, tenham um excelente final de semana. Deus abençoe os irmãos. Essa sexta-feira nós não temos célula, ok? Porque é 4 de julho. Nós voltamos na próxima semana, tá bom? Não vá embora antes de dar um abraço numa pessoa do seu lado. Em nome de Jesus. Amém.